Alô, meninos do sétimo ano, tudo bom? Vamos aí então gravar mais uma aula, né? Nós vamos para a semana 34, certo? Nós vamos ver o Brasil no mundo conectado. Então, nós vamos até a página 43, tá? Dessa nova matéria. Primeiramente, eu ia perguntar para vocês o que vocês entendem de conectado. Ligado, será? Eu acho que sim, né? Então, nós estamos falando do Brasil em relação política, comercial, né? Você aí com seus amigos, né? Quando a gente tinha as aulas presenciais, vocês não eram aí conectados com os alunos, né? Um país é a mesma história, né, gente? Um país, ele tem uma necessidade de ter essa conexão comercial, política com outros países. Ele não sobrevive isoladamente. Quem diz que ele pode muito bem romper relações comerciais com alguns países desenvolvidos, eu não dou aqui, por exemplo, então vamos falar mesmo dos Estados Unidos, é uma mentira muito grande, tá? Vamos começar por aí. Essa conexão, ela é necessária, principalmente a conexão comercial, certo? Então, por exemplo, qual é a função do Brasil no mundo, né? Porque a gente vive, às vezes, falando de Brasil, que o Brasil é uma pobreza, que o Brasil é ruim. Não, gente, não é assim. É que a gente cai na mesmice de ficar falando mal, por exemplo, do Brasil. Mas é que tem coisas boas e tem coisas ruins, né, pessoal? Por exemplo, o Brasil, pessoal, ele é um grande fornecedor de alimentos, né? Então, é uma necessidade dele produzir e exportar, né? O Brasil, ele é o quinto território do mundo. Então, na verdade, essa relacionamento com outros para exportação de alimentos é necessário. E também são dividendos, né? Então, os países, eles se relacionam em grupos. Vamos ver aqui algumas organizações, né, que o Brasil se relaciona. Nossa, tô coçando meu olho, desculpa. Por exemplo, a ONU. Todo mundo já ouviu falar da ONU, a Organização das Nações Unidas, né? Essa Organização das Nações Unidas, pessoal, ela interfere em vários setores de vários países. Então, essa conexão é muito importante. Por exemplo, OMC, né? Organização Mundial do Comércio, né? Essa OMC é mundial, pessoal. Então, estabelece tarifas, né? Organiza este comércio. O Brasil, ele faz parte do Mercosul, tá? Se você... deixa eu ver aqui. Se você olhar aí, se não me engano, na página... Ai, gente, me desculpe, viu? Tô meio perdida aqui. Tem a questão aqui dos blocos econômicos, não é em outro livro. O Mercosul, gente, o símbolo dele, né, ele tem 4 assim, estrelinhas. Essas 4 estrelinhas do símbolo do Mercosul são os 4 países que fundaram o Mercosul. Que nós podemos dizer Brasil, Argentina, né, Paraguai e Uruguai. Então, o Mercosul é um bloco regional, tá? O Brasil também se relaciona com BRICS, né? Brasil, Rússia, Índia, China
e agora a África do Sul. Quando surgiu era BRIC, só terminava no C. Mais tarde, a África do Sul. Então, são países emergentes que tentam, né, se unir, tá? Para se relacionar com questão de tarifas também e assim por diante. Então, todos esses países, após a entrada no BRICS, eles aumentaram a sua condição de PIB, tá? Não quer dizer, gente, que aumentou, mas eles tiveram um ponto positivo, tá? Nós temos alguns tipos de relação comerciais, né, que os países eles têm, que é unilateral, bilateral e multilateral. Por exemplo, uma relação unilateral, tá? Então, por exemplo, vou te dar um exemplo. Isso é para todos os países, mas vou te dar o exemplo do Brasil. O Brasil toma uma decisão e depois ele avisa para outros países, mas ele não depende da autorização de nenhum outro país. Eu estou dando um exemplo. Por exemplo, o Brasil vai parar de ter relações comerciais com o Egito. E ponto final. É uma decisão dele. Tá, gente? É um exemplo. Por exemplo, a bilateral é uma relação entre dois países. Exemplo. Então, por exemplo, o Brasil vende soja para os Estados Unidos, né? Mas esse imposto está muito alto. Então, os dois países conversam, você baixa um pouco do imposto aí para mim, né? Alguma coisa nesse sentido. Então, é uma resolução desses dois países, tá? E a relação multilateral é quando envolve diversos países, tá bom? Geralmente, esses blocos, né, muito grandes, que os países fazem parte, tudo, é uma decisão multilateral, tá? Bom, se nós passarmos, então, aí para a página 43, nós temos um gráfico, né? Participação dos países no comércio internacional em 2016, tá? É um gráfico 2016, mas também não é assim tão diferente, não. Se nós pegarmos aí o Brasil, né, aqui no gráfico, nós vamos ver que o Brasil não tem muita expressão diante desses outros aqui na questão comercial, né? Nós temos, por exemplo, China, Estados Unidos e Alemanha, que tem o quê? 30% do comércio mundial. Então vamos pensar, a cada 10 produtos circulando no mundo, 3, né, estão circulando nesses 3 países, certo? E nós vamos lembrar que o mundo tem mais de 200 países. Então, existe uma conexão muito grande nesses 3 países. Se você pegar o Brasil a 1%, né, por exemplo, do comércio internacional, pessoal, aqui, né, é quase 1%, isso não é ruim, não, tá? Só que é uma expressão que não é tão vantajosa, mas não é falar que é 1%, que é uma coisa horrorosa, que é uma... Não, tá? Não se esqueça que nós temos muita matéria-prima, né? Muitos minérios e assim por diante. O grande nosso problema, pessoal, é uma coisinha chamada valor agregado. O que é valor agregado? O valor agregado, o preço dele como se diz, quando não tem tecnologia. Então, por exemplo, nós vendemos o produto, o minério de ferro e tudo mais, nós vendemos ele in natura. Nós não temos um valor agregado, nós não temos uma tecnologia, quer dizer, envolvida
uma transformação daquele minério de ferro, por exemplo, em outra coisa. Então, se nós tivéssemos, colocássemos, transformássemos, esse é o valor agregado. Então, sairia um preço maior. Então, nós poderíamos estar aí em outra classificação, tá? Então, é o produto in natura, e o produto é bem mais barato. E não é só em minérios, não, gente, né? Nós chamamos aqui na geografia todos esses produtos de commodities, lembram? Quer dizer, é aquele produto in natura, que não tem a tecnologia. Então, isso vai para a agricultura, né? Vai para a área de minério, quer dizer, é o setor primário que é voltado para a exportação. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. O Japão, ele tem muito menos produtos, né, a serem exportados do que nós. Não tem nem comparação. Mas o Japão, gente, ele transforma quase todo o produto que ele o produto primário coloca tecnologia. Então, em termos de ganho, é muito maior do que o Brasil, certo? Não tem nem comparação. Bom, se nós passarmos então aqui para a página 44, nós temos aí uns gráficos e nós vamos ver junto aí. Principais produtos exportados do Brasil, né? Em 2016. Então, exportados, gente, vendidos para outros lugares. Nós temos soja, minério de ferro, óleo bruto de petróleo, açúcar, creme de frango, celulose e assim por diante, tá? Então, quais são os nossos principais compradores? Nós temos a listinha aqui, ó. China, primeiro, Estados Unidos, segundo, Argentina, terceiro, Países Baixos ali na Europa, né, Inglaterra, tudo bem, e Alemanha. Esses são 5 países que o Brasil mais exportou, tá? Olha, nós poderíamos a China ali em primeiro lugar. Hoje, se fosse alguns anos atrás, nós leríamos esta tabelinha de uma maneira diferente. Os Estados Unidos estaria na frente da China. Hoje o nosso maior comprador chama-se China. Então, o começo da nossa matéria, que era ali Brasil Conectado, que quando a gente fala que a manter as relações comerciais, vocês imaginam se a China é o nosso maior comprador, se ela deixa de comprar da gente? Se nós cortamos essa relação comercial, entendeu? Se resolve. Então isso é muito importante. O não isolamento, as boas relações comerciais, as boas relações diplomáticas, isso é muito importante, né? E aqui nós temos as importações, né? Aquilo que nós compramos, né? Então nós temos medicamentos, está em primeiro lugar, partes e peças para veículos, produtos químicos, óleos combustíveis e assim por diante. Pessoal, o país que nós compramos. Então nós compramos em primeiro lugar dos Estados Unidos, depois a China, Alemanha, Argentina e Coreia do Sul. Eu quero que vocês prestem atenção nesse segundo gráfico aqui que está escrito tipo de produtos importados. Vocês estão vendo ali o manufaturado? 85,5% que nós compramos. Esses produtos manufaturados, eles têm valor agregado, né? Então, muitas vezes, nós vendemos a matéria-prima para algum desses países, eles colocam a tecnologia, transformam em alguma coisa e depois nós compramos esses produtos com a tecnologia, né? Com valor agregado, tá? Então, se vocês olharem o gráfico de cima,
39,9% nosso aqui que é manufaturado apenas, tá? Então existe uma diferença muito grande. Passando então aqui para nossa página, a 45, nós temos ali um gráfico que tem assim, balança comercial, né? Em 2017, nós vendemos mais do que compramos, certinho? Então, quando nós vendemos mais do que nós compramos, nós temos um superávit, quer dizer, nós estamos no lucro, né, com o nosso, como se diz, com a nossa balança comercial. Quando nós vendemos menos do que compramos, nós temos um déficit, tá? Então, quer dizer, nós estamos no vermelho, estamos na dívida. Então, a gente é igualzinho a nossa casa, pessoal. Nós temos que gastar menos do que entra, né? Do dinheiro que entra, para que sobre alguma coisa para você fazer. Se você gasta mais do dinheiro que vai entrar, você vai ficar endividado. É a mesma coisa. Na página 46, né, nós temos dois mapas que é exportações brasileiras para países em regiões em 2000 e 2013. A seta, tá? Quanto maior essa espessura da seta, maior é o grau de relacionamento do Brasil com esse país. Então você pode ver que a espessura maior tá para a Ásia, depois em segundo lugar vem para a Europa, né? E terceiro, Estados Unidos. E a mesma coisa embaixo, as importações, as compras, tá? Então o maior está da Ásia, Europa e o terceiro, Estados Unidos. Só para vocês entenderem isso aí. Então, pessoal, só para gente fechar, né? Para gente resumir, é muito importante o Brasil estar sempre conectado, principalmente com os países que têm uma maior tecnologia. Isso é importantíssimo. Nós ainda estamos caminhando em relação a toda essa tecnologia. Então, é muito importante essa relação, é muito importante as trocas comerciais, ainda mais hoje nesse mundo globalizado, tá? Então, beijos para vocês e até a próxima aula.